Bom, essa aqui é a pasta que contém os 3 formulários com suas respectivas planilhas, mais uma pasta onde serão feitos os backups dos roteiros encaminhados. O primeiro formulário que nós vamos apresentar é o formulário de solicitação de materiais. Essa aqui é a versão de edição dele, tá? Então nós vamos pedir aqui a versão de visualização, que é a que todo mundo vai ter acesso. Assim que você clica lá no link e tá com esse formulário aberto, ele já fica dizendo que você é da instituição com o seu e-mail logado e qual é o seu e-mail institucional com o número do CIAP e o Escola Técnica Federal de Brasília aqui como domínio. Bom, só observando aqui, onde tem o asterisco vermelho é de preenchimento obrigatório. Nesse aqui, só para fazer uma validação, nós vamos colocar aqui como um pedido que foi feito para segunda-feira, que foi feriado. Tá? E esse período de experimento foi executado pela manhã. Não foi nenhum grupo, né, geral, com todo mundo. E foi uma disciplina lá do técnico integrado em química. Lá do técnico integrado em química, supondo, né, que já estivesse disponível, né, lá no segundo ano, foi feito da disciplina Química Analítica 1. Próximo, né, que é só uma questão de validação. E aí, essa próxima etapa aqui é aquele preenchimento específico, né? Era só para apresentar as vidrarias, então eu queria Becker, um Becker de 50 ml, uma bureta de 50 ml, uma proveta de 100 ml e o HPLC. Os reagentes seria concentrado, né? Seria ácido sulfúrico, as soluções, uma solução aquosa de NaCl a 0,1 ppm. Resíduos, sais inorgânicos, atóxicos, sem observações aqui, mas também ficou com um campo obrigatório, então algo tem que ser escrito. Observações, nem que seja uns 3, um pontinho só. No caso aqui do roteiro, né? Então eu colocaria aqui adicionar, e aí já fica dizendo que no meu e-mail eu vou receber tudo isso que eu preenchi, e o meu e-mail é esse, né? Que é o meu que está logado. Beleza. Encaminhou. Aí, para o conforto do docente, vai chegar na caixa de entrada dele, do e-mail institucional, uma cópia disso. Tá? Então, esse aqui é o que veio, né? Então, ele preencheu para o dia 27 de fevereiro, tal, segundo ano, Química Analítica 1, as coisas que ele preencheu. Então, ficou salvo no e-mail dele, tá? Ele recebeu isso às 14 horas e 15 minutos, que foi esse horário do preenchimento. Ok. Outra coisa importante é essa planilha vinculada aqui. Então, nessa planilha vinculada, é possível observar 3 abas. Uma que é essa padrão das respostas do formulário, uma outra aba que foi criada chamada de cronograma e uma terceira de impressão. Bom, nessa aqui geral é onde os dados foram registrados. Tá? Então, como eu já tinha feito uma sequência de outros testes, o dado aqui está registrado na linha 6, observando que o técnico pode vir até aqui
regras de notificação, né, em ferramentas, e pedir para receber imediatamente assim que uma planilha dessa tiver alguma alteração. Então, se um professor manda uma solicitação e ele coloca aqui e salvar, toda vez, né, que chegar um salvar, chega um e-mail na conta explicando que isso foi feito, tá? Aí aqueles dados lá tá dizendo que eu fiz agora, né, dia 1º/3 às 16h15, o meu e-mail institucional e o meu preenchimento do dia 27/2, às 8 horas da manhã. Aí falei que era um grupo do técnico e tal, então todos os dados aqui estão organizados em colunas diferentes, né? Depois ele tem um canto específico para compilar, mas todos os dados estão aqui. Essas primeiras colunas é para auxiliar nesse manuseio dessa quantidade de dados todas, que não é pouco, tá? Então a primeira coluna é para você indicar o registro, só uma simplicidade, né, para organizar dizendo que esse pedido está sendo atendido. A minha ideia é que se gere esse número único e sequencial de preferência, sempre para facilitar. Então já teve 3 pedidos, esse aqui vai ser o 4º, tá? Aí eu só organizar aqui, porque é questão de estética mesmo. Vou botar centralizado aqui. E aí, como eu dei uma olhada lá, vi que era laboratório de instrumental, eu vou preencher lab UA105. Observando que esse lab, espaço e o A maiúsculo tem que ser preenchido dessa forma, porque senão ele dá falha quando ele for buscar algumas informações em outros campos. Essa turno não precisa escrever, tem uma função aqui. Então é só pegar na linha de cima, no canto direito inferior, e arrastar para baixo, que ele copia e converte em tempo. Observando que está escrito manhã, por quê? Porque ele converteu essas 8 da manhã aqui, dizendo que é no turno da manhã. O técnico aqui já começou a ter os nomes, né? Então vou dizer que é o Flávio que está fazendo essa análise aqui. E a parte do componente, ao invés também de olhar aquele monte de coluna, é só pegar aqui no canto direito inferior e arrastar aqui para baixo, que ele converte todos os dados que estão lá. E é isso que já fica fácil, né, para esse manuseio aqui, para essas manipulações. Então, o que eu sei aqui, né, no caso, estou simulando a situação do Flávio, eu sei que o registro 4 é esse agora que eu estou avaliando. Então, pensando a nível de registro 4, eu vou aqui no cronograma, tá? Abrindo a aba cronograma, tem aqui a data, né, período, início e fim de semestre. Essa parte aqui das semanas aqui, essa grade semanal, é só mostrando em relação ao período dos laboratórios que vai ser substituído automaticamente. Tá? Essa verificação de erros aqui é para simplificar, tá? Para verificar 2 tipos de erros. Um é para ver se o horário naquele laboratório tem mais de um docente que pediu. Outro é que se o que o docente pediu está em um domingo ou um feriado. Aí, para fazer essa correçãozinha lá do banco de dados, facilitar a vida, é só selecionar a última linha de trabalho no canto direito inferior e arrastar para baixo aqui, que ele copia os dados. Tá? Vai ter essa atualização aqui que vai mostrar. Então, aqueles dados do que se precisa executar foi feito. Tá? E o que é que precisa executar ali? Por exemplo, dizer que está marcado no feriado, que o dia 27 era o feriado. Então, ao fazer isso, eu nem preciso olhar a data lá. Aqui já vai aparecer escrito, mudou de verde para vermelho, indicando que teve um problema. Tá? Então, como eu acabei de fazer isso, eu sei que o problema está lá. E aí, só voltando nessa informação, eu descubro o que foi. Tá? Mas a gente vai manter isso aqui por enquanto, né? E depois a gente volta nessa etapa. Mas, por saber que aquela marcação foi para o dia 27, aí eu vou olhar aqui. Ó, a primeira semana é a que contém o dia 8/2. A terceira semana vai do dia 13/2 ao 18/2. A terceira semana do 20 ao 24, né, o 25, conta do sábado ou lá do carnaval. E a quarta semana é essa que vai do dia 27, né, que foi a marcação, até o dia 4/3. Bom, nesse caso específico, como o dia segunda-feira é um dia de feriado, que está esse preenchimento preto que está em função, isso aqui não foi feito manualmente, não teve nenhuma marcação.
porque marcação dia de feriado não tem como. Então por aqui eu não vou conseguir verificar isso. O lugar que já vai me indicar de cara, de pronto, é esse aqui, tá? Desse erro aqui. Então o que acontece? Nesse caso ali foi uma marcação que não dá para fazer. Aí o que eu posso fazer nessa hora? Simplesmente deletar esse registro e procurar aqui a fonte do problema, né? Então nesse caso aqui é 27/2, e avisar para o professor: ó, professor, esse dia aí é um feriado, então você não pode marcar. Houve um equívoco, faça uma nova solicitação via sistema. Ok. Nessas simulações aqui, eu fiz outras 3, né? Marcações no dia 7/3, 14/3 e 16/5. Então vamos olhar aqui no cronograma como é que ele ficou preenchido automaticamente esses dias. Tá? Dia 7/3 tem um, né? Então tá aqui, ó, preenchido automaticamente, que foi no laboratório 102, período da manhã. Então já está reservado isso para a disciplina técnica integrada em Química, primeiro ano, laboratório de Química 1. No dia 14/3 foi feita uma outra solicitação, que é essa agora do período da tarde no laboratório A101, que é para o técnico integrado em Química primeiro ano, estatística aplicada aos problemas químicos. E também teve uma lá no dia 16/5, né? Então vamos descer aqui mais um pouco. Observando que esses preto em data também está automático, porque eu botei formatação condicional, está dizendo que são feriados nesses dias aí. Dia 16/5, aqui ó, na noite, no laboratório A106. Foi marcado para licenciatura em Química, oitavo semestre, análise instrumental. Tá? Então esses preenchimentos aqui são todos automáticos. Então o que pode ser feito? Por exemplo, selecionar só essa grade aqui da semana e disponibilizar ou enxergar o que vai ter naquela semana ali marcada. Né? No início da semana, na segunda-feira de manhã, só copia isso aqui, cola como imagem, tá? E aí facilitaria a vida. Para o caso que a gente tirou aquele registro, agora, né? Não aparece ele aqui, então aí já não dá o erro. Aí fica daqueles outros 3, tudo certinho. Essa parte aqui da planilha de dias para não contabilizar do J ao L, da coluna J ao L, entre as linhas 6 e 32, isso aqui é para marcar o que é o sábado, o que é um domingo e o que é um feriado. Tá? Para esse semestre já está preenchido, semestre que vem é só configurar isso aí de novo. Na sequência aqui, a partir da linha 34, chamado professores, é só para pegar o número do CIAP, que pega lá pelo e-mail, e converter em nome, né, para facilitar a vida. Que aí vai até lá embaixo. Tá? Então, esse preenchimento em cinza aqui, mais uma vez, ele está automático. Quando ele for pôr o nome, ele deixa em branco, tudo bonitinho, tudo organizadinho. Aí, para concluir esse tópico aqui, o que nós fizemos aqui? Uma última aba, né, que é chamada impressão, que é só com aqueles dados lá. Eu fiz o preenchimento lá do registro 1. Se eu coloco o número 1 aqui nessa região cinza, todo o restante está automaticamente preenchido. Tá? E é só pegar isso aqui e imprimir. Aqui, se eu boto 2, trocou. Tá? O meu nome sempre vai aparecer aqui, porque todos os exemplos foi eu que fiz, né? Mas dá para observar as outras etapas mudando. O 3, né, que mudou aqui. E o 4, que eu deletei o número, então ele não aparece aqui. Caso eu volte lá, né, nessa simulação aqui e marque o 4 aqui, aquela de impressão automaticamente vai ficar preenchida depois da atualização dela. Ficou preenchida. Só que aparece aqui na validação menos um dia. Aqui eu não coloquei conferência, não coloquei erro, ele só tem esses dados básicos. Tá? Então, por exemplo, que o preenchimento dela está lá na quarta semana daquele cronograma. Então vamos lá procurar na quarta semana. Nesse caso aqui, ó, primeiro, segunda, terceira, quarta semana. Nesse caso não vai estar porque o dia em questão, o dia solicitado, era um feriado, então ele não preencheu, tá? Mas para começar aqui já apareceu escrito que teve o problema, então deu para identificar que isso era um problema. Então para não aparecer é simplesmente só ignorar
o número do registro e enviar um e-mail informando que deu problema, tá? Só para registro aqui, né? Quando foi feita essa simulação lá pelo Gmail, foi possível identificar no e-mail do professor, né, que fez o pedido, uma cópia fidedigna do pedido, tá? Então todo pedido feito fica com uma cópia no e-mail dele, tá? Que foi esse caso aqui que eu mostrei no começo dessa gravação. Então tá lá, ele tem a cópia dele e fica na planilha a outra cópia dizendo, inclusive, o horário que foi feito esse preenchimento, tá? Com o dia da marcação dele. Ok, por enquanto é só.